Acho que aí 2 anos depois, esse Thiago que eu comentei que ele já estava criando a Link API, ele me chamou e falou assim, cara, eu tô com uma ideia, é uma empresa que ela vai ser vendida por 100 milhões daqui a 4 anos, postou no Facebook na época. Falei, legal. E eu quero montar Bateu no peito, né? Bateu e vendeu, 100 milhões. Vendeu. E ele, assim, não sei de onde ele tirou esse número, mas ele tinha essa ambição. Falou, cara, eu quero montar um time, quero muito que você venha. Eu não consigo pagar o salário que você tem aqui integral, mas eu quero pessoas que eu confio. E eu preciso de alguém para liderar o time de tecnologia. Eu falei, legal. E na época, sei lá, eu tinha 21 anos. Eu não sabia o que era empreender. E eu tinha guardado um dinheiro para comprar um Corsinha. Aí eu falei para ele, cara, eu quero ser seu sócio. Aí ele falou, mas... Eu falei, não, eu quero ser seu sócio, eu tenho esse dinheiro aqui guardado e tal, eu quero entrar na empresa. Então, coloquei meu dinheirinho. Na época ele deu risada, ele falou, beleza. E outras pessoas também entraram. E eu fui o único que paguei à vista, todo mundo parcelou a vida. Alguns pagaram depois da venda. É verdade. Eu não, pra mim não fazia sentido. Então, eu fiquei apertadíssimo, coloquei todo o dinheiro que eu tinha, porque eu queria fazer parte da construção. E aí, em que momento que você entrou? Eu entrei, que assim, a Link API nasceu dentro de uma outra empresa, que era a F-Câmara, e eles fizeram um spin-off. Então, esse meu sócio, Thiago, ele era acionista da F-Câmara, ele acabou assumindo como CEO e trocou as cotas dele, então ele ficou com boa parte da empresa. E aí ele te chama, você entra investindo. Exato, foi nesse momento que eu entrei. Então foi bem no começo, cara. Não, assim, tinha 5 pessoas. Caraca. 5 pessoas. E como que foi esse processo e o que ela fazia? Tá, a Link API era uma plataforma de integrações. Então, hoje existem vários, mas em 17 não existia muita coisa. Então, pegar dado... Não é me estranho esse... A gente era muito forte no mundo de e-commerce. Pegar dado de um lado do ponto A e levar para o ponto B. Então, sistemas que tinham... Pluga, esses tipo outros... Isso. Tá. Tipo isso. Só que a gente era melhor. A gente era bem competitivo. Boa. Eu já vi o logo de vocês, cara. Provavelmente. A gente estava em tudo que era evento, cara. Evento, de VTEX, Sim, VTEX em todos nós estávamos. Tinha gente com a camiseta, com capivara, que era o nosso mascote. Então, foi bem bacana. Nossa. Era isso que a Link API fazia. Conectar dados. Porque até hoje a integração é chato, mas existem várias formas para resolver. E criar integrações no passado demandava de uma estrutura super robusta, subsistemas, pensar em monitoramento, alertas. A nossa ideia era simplificar essa jornada focando em pessoas técnicas. Então, deve ir lá criar a integração. Tinha um SDK, que é um conjunto de ferramentas que aceleram a construção. Então, por exemplo, além dele colocar 100 linhas de código, ele resolvia com uma linha. Caraca. Então, a gente ia abstraindo várias complexidades para criar integrações. Quando você fala integração, dá um exemplo para quem não está muito antenado. Boa. De 2 ferramentas famosas. Vai, uma VTEX e mais alguma coisa, sei lá. Um exemplo simples. Ó. Chegou um e-mail lá de uma venda, eu quero pegar os dados do e-mail e colocar no CRM. Isso é uma integração. Caiu um lead dentro do Instagram, alguém mandou a mensagem, eu preciso criar esse lead lá no CRM para alguém começar uma comunicação com ele. Dá para fazer na unha, só que dá mó trampo. Exatamente. Você ia lá e vendia um Benjamin pro cara. Exatamente. Que aí você colocava as 2 tomadas, o negócio ia. É por aí. É Você vê. Entendeu? Que o negócio plugava. Exatamente. Boa. Então, sistemas que precisavam conversar, que não existia uma integração nativa, o nosso produto viabilizava essa construção. Tá? E aí, quando eu virei sócio, eu falei, agora minha vida vai ficar mais fácil, né? Porque eu não sabia o que era ser sócio. E aí eu fui para a primeira reunião estratégica, putz, a galera discutindo, enfim, termos, sei lá, MRR, CAC, LTV. Eu falei, cara, em que momento a gente vai falar da arquitetura, né? Em que momento que a gente vai falar do código? E aí eu apanhei, assim, desde o D0 dos meus sócios. Sou muito grato a eles, porque eu tive que abandonar o Technicase para entender como que a tecnologia potencializa de fato o negócio. Desde o D0. Assim. Não quero saber disso. Como que a gente impacta, como a gente melhora a margem, como que a gente escala. Empreendedor mesmo, olhar de gestão. Olhar de gestão. E, enfim, nunca tive experiência. Então, eu fui aprendendo na raça e eu sempre tive um combinado com eles. Eu assumi na época como CTO, mas nós não sabíamos se era uma empresa para vender, apesar do Thiago ter falado, ou se era uma empresa que a gente ia seguir um caminho de VC Track. Então, qual que era o combinado? Cara, se em algum momento... Só um ponto. VC Track... Captar dinheiro, série A, série B, série C e abrir capital, caminho de pegar dinheiro com... IPO. Exatamente. Boa. Então, qual que era o ponto? Se em algum momento o Darnley não for mais relevante para ser o CTO, a gente vai trazer um CTO de mercado e você continua... Como sócio. Só que isso é duro ouvir isso, né? E eu sou competitivo, eu falei, nem fudendo. Vou ficar nessa porra até... Não, vou ficar aqui, vou dar meu máximo, eu vou ficar aqui até o final.
E aí eu fui ganhando maturidade, fui tentando entender de negócio, né? Eu trabalhava bastante, muito mais do que eu achei que eu ia trabalhar. E nas horas vagas eu sentava com alguns sócios para entender um pouco mais das áreas deles. Então, área comercial, área de CS. Até essa visão de gestão. Exato. Foi isso que me segurou e deixou lá até o final. Enfim, aí Quanto tempo durou a jornada? 3 anos e meio até a venda. Pô, foi rápido. Foi rápido. Nossa, Rápido delícia, hein? pra caralho. Foi rápido. Foi rápido, assim, a gente começou a atender clientes muito grandes. Falei Samsung, de PES, Colgate, em volumes bem expressivos. Sim. Então, do dia para a noite, por exemplo, a Samsung virou o e-commerce de 10 países, começou a pipocar a integração lá na plataforma, não sabia o que estava acontecendo, se era ataque ou não. A gente começou a olhar os logs, eles colocaram várias Os caras vieram via SaaS, não foi via um atendimento corporativo? Tinham tudo lá. Sim. Então, tinha eles usando a plataforma, tinha o meu time usando a plataforma para construir as integrações, tinha a minha plataforma rodando na infraestrutura deles, tinha de tudo. Era o meu maior cliente. Mas foi bem bacana a construção. Essa carteira de clientes deu poder para a marca. Com certeza. E vocês também eram fortes. Eu vendo o logo aqui, reconheço, nunca interagi, mas eu reconheço esse brand que vocês criaram. Em marketing também vocês eram fortes. Sim. Eu tava tudo até... Devo ter brinde de vocês na minha casa. Tinha tudo. É. Tinha uma camiseta, tinha uma capivara, que era o nosso mascote. Tinha assim, tudo que você E puder vocês imaginar. anteciparam a pegada da capivara, que hoje tá na moda a capivara. Né? A ideia da capivara... Vocês que lançaram a capivara pro mundo. Passa o dia assim. A Link API era... A gente pegava o Link API, a gente acabou formatando como cap no final. E aí, criamos o mascote da capivara, porque a capivara é amigo de todo mundo, a Link API é amiga de todos os sistemas. Então, fez sentido. Como, enfim, integrador ali. E essa venda como que foi? Foi Boa. assim, vocês já estavam querendo vender? Foi uma pessoa, uma empresa que veio demandar Boa. isso de vocês? Vocês já estavam oferecendo a mercado? Porque eu sei que teve no meio aí uma empresa de varejo querendo comprar vocês, né? Mas essa foi depois. Ah, foi depois? Foi depois. Boa, então beleza. O que aconteceu foi o seguinte, um cliente nosso, ele chegou no meu sócio, falou, o produto virou core, não consigo mais desplugar, então eu quero vocês aqui dentro. E a gente não pensava em vender, e foi um pouquinho antes de começar a pandemia. E aí a gente avançou com algumas conversas, não era o momento, a gente falou, cara, não faz sentido. Caraca. E aí no ano seguinte, começou a pandemia, que foi em 2020. Começando um pouquinho antes da pandemia, na verdade, começou as conversas, e a gente entendeu que uma venda poderia fazer sentido. Então a gente começou a desenhar, ou pegar um série A, ou fazer um exit. E qual foi a conta? Quanto de dinheiro a gente vai ganhar daqui a X anos versus a liquidez que a gente pode ter agora? É valor presente. É valor presente. E assim, modéstia, cara, integração é chato. Não é legal você fazer integrações. Os problemas são os mesmos. A gente já estava numa fase de começar a olhar para outras iniciativas. Então, a gente começou a olhar para a inteligência artificial. A gente começou a olhar para os dados das integrações para conseguir gerar insights. Então, a gente já estava saindo um pouco de somente integrar sistemas, mas gerar inteligência através dos dados. E aí, a gente elencou um sócio, ele ficou focado nisso. Contratamos uma boutique de M&A e ela começou a conectar a gente com alguns players. Boa. Então, a gente conversou com empresas de fora, tipo Slack, varejistas aqui do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre boutique de M&A. Tá claro. Funciona, cara. Funciona. Né? Funciona. Porque Claro, pra gente funcionou. Não, mas porque uma experiência que você teve de você colocar a tua empresa na vitrine. Sabe? Numa boutique de M&A, você ser ativo. Quero ir para mercado, quero vender meu negócio. Porque é um processo muito complexo. A gente está agora conversando com alguns fundos, estudando uma captação para o próximo ano. Então, conversar com fundo dá muito trabalho. Você tem que ir lá, relacionamento, você tem que mandar reporte, aí tem... Assim, é complexo. O processo de venda ele é 1000 vezes pior. E aí, para fazer uma diligência, por exemplo, nessa empresa que tentou comprar a gente inicialmente... A de varejo, não? Não, outra. A primeira, que era um cliente, a gente avançou, tiveram algumas conversas. E a gente viu o quanto era chato. E não necessariamente chato, mas é trabalhoso. E falam porque você tira um executivo de uma função, sócio, um executivo de uma função, e ele fica focado no processo de venda. Então, algumas coisas caem. Então, o combinado que não foi... pode cair. Não. Estava num momento super de crescimento e não fazia sentido. Então, a gente contratou essa boutique para conversar com empresas que poderiam ter sinergia com o nosso business. Então, a gente começou a conversar com vários. Alguns legais, outros nem tanto. E aí começa... Depois que a gente entende que existe sinergia, primeira conversa foi boa, segunda foi legal,
e a gente entra numa diligência técnica, por exemplo, aí começa uma jornada super solitária, foi para mim, porque de um lado tinha meu sócio olhando para números financeiros, vendas, e de um outro lado tinha eu olhando para tecnologia. Então esse varejista que eu comentei, a gente sentou para simular 50% de aumento no volume da Black Friday deles do ano anterior, para entender se o nosso produto ia suportar a operação deles. E não suportava. Então a gente teve que fazer várias adaptações para conseguir falar assim, olha, estamos aqui e para a gente conseguir colocar o produto para funcionar, precisam dessas adaptações. Só que até chegar nisso, foram muitas madrugadas, assim. Muita coisa aconteceu. E para chegar em uma reunião e eles falarem assim, mas eles mandaram uma proposta super ruim e aí eles falaram, não, mas nós somos X. Tá, a gente não tá vendo. Queria se vender pelo nome dele. Não faz sentido nenhum. E a gente acabou abortando. E era na pandemia, então a plataforma de integração cresceu muito, porque todo mundo começou a olhar... Todo mundo voltou para o e-commerce. E-commerce, eficiência operacional. A eficiência operacional está muito ligada a automações. Então nós tivemos um crescimento muito grande nessa época. E aí apareceu a Semantics. A primeira reunião com eles foi muito ruim. Pô, não faz sentido. A gente achou um pessoal muito vendedor e tal. Aí fomos para a segunda. A gente começou a entender que fazia muito sentido. Eles eram a maior referência na época dentro do universo de dados. E nós vimos sinergia. Vocês minavam dados e eles tratavam. Exatamente. Assim, eu tinha um match perfeito. E outro... Tinha, total. Então, com eles foi também uma jornada super... Eles não tinham nenhum braço de mineração de dados. Eles tinham usando algumas ferramentas open source, mas não existia ainda uma tecnologia proprietária para isso. Boa. E aí, enfim, começou a jornada, foram, sei lá, uns 8, 9 meses, ali de conversa, de diligência, como foi preencher documento. Doideira? Doideira. Porque não era só com eles. Internacional? Não, Nacional? Nacional. Não era só eles, né? Então eles avançou e tiveram vários outros que abriram threads separados. Aí manda report, aí o cara faz pergunta, aí tem um monte de questionamento do negócio. Tem amigo meu que quase entrou em burnout, cara, em diligência. Totalmente compreensível. É loucura. Chega uma pergunta lá. Pressão do cacete. Como que você faria para sua plataforma aguentar o volume 10 vezes mais, 100 vezes mais e 10 mil vezes mais? E você tem que entregar um negócio bem estruturado. Você não pode falar qualquer coisa. Você tem que entregar um negócio bem estruturado, sem GPT, né? Cara. Puta, sem GPT, sem né? Naquela época, sim. Nossa, cara. Não sei. E aí você tem que criar racional para tudo, né? Exato. Para escala, para time. Então, na época eu não olhava muito para isso, mas em time de serviço é fácil você criar um racional. Por exemplo, eu sei que para atender 5 clientes eu preciso de um desenvolvedor, uma pessoa de CS e uma pessoa de gestão de projetos, por exemplo. Mas para engenharia é um cálculo um pouquinho diferente. Porque o meu time não cresce à medida que os clientes crescem. A ideia é que o time continue numa estrutura enxuta. Mas mesmo assim, eu preciso crescer o time. Porque eu tenho o suporte, o volume de infra cresce. Então, existe uma outra complexidade que eu não estava preparado. É uma estrutura indireta que não cresce proporcionalmente, escala, mas ela cresce. Mas ela cresce. Numa escala menor. E eles queriam saber esse racional. Sim. E a gente teve que criar os nacionais. E fez sentido. Sim. Mas assim, foi assim, burnout é super compreensível. Ainda mais na pandemia. Você está em casa, você não pode sair. Nossa. Foi difícil. Então, e deu certo. Não, deu certo, rolou a venda, a gente juntou as empresas. Falar de valor, não? Foi público, foi uma venda de 100 milhões. 100 milha. 100. E aí a gente juntamos as empresas, e aí o que começou a acontecer, acho que 6 meses depois a gente começou a falar de abrir capital. E aí começou outro tipo de diligência. Vocês, nessa venda, vocês continuaram como executivo do negócio? Tinha alguma cláusula de tempo? Existiam alguns entregáveis. Tá. Primeiro entregável era a gente conseguir juntar as plataformas. Tá. Então, existia uma remuneração atrelada a isso. Que é, beleza, compramos, existe um produto aqui, outro deles, a gente precisa criar algo consolidado. Faz a fusão tecnológica. Exato. Então, essa era uma entrega. A outra era receita. Enfim, tinha algumas outras questões, mas os principais eram esses. E aí, os sócios estavam travados também. Vocês eram... Todo mundo. Tá. Assim, eu era o principal do ponto de vista de tecnologia, porque a construção do produto estava amarrada diretamente comigo. Mas eles tinham uma participação da mesma forma que, enfim, para receita. A gente criou uma matemática para ninguém ser prejudicado ali na venda. E a última agora. Como que foi esse processo de pagamento? Boa. Então, porque você falou assim, a gente já começou a pensar em abrir capital. Então você não estava com a visão de executivo, pós-exit, cumprindo os 2 anos para vazar.
Você já estava pensando, pô, faço parte dessa nova estrutura. Sim. Você ganhou ações disso? Como que foi esse processo? Ah, tá. Então Do grupo. Isso foi opcional, mas eu parte do pagamento, nós fizemos um acordo entre os fundadores da Link e nós recebemos parte do pagamento em ações da Semantics. Perfeito. Então isso a gente combinou. Vocês cresceram como estrutura. Com certeza. Tive muito potencial na tese, fazia muito sentido, a gente quer estar aqui e é isso. Top. Então teve um pagamento de 51%, eles compararam 51%, então teve uma liquidez ali no primeiro momento. A gente aproveitou para comprar os outros investidores, para limpar o cap table, para a gente seguir, enfim, ter um percentual maior no final. E aí, depois da venda, 6 meses depois, eles começaram a falar de comprar 100%. Foi um pouco da linha do tempo. Mas mesmo tendo uma responsabilidade na Link, a gente já olhava a empresa como um todo. Porque eu tinha uma meta também de conectar os produtos. Exato. Que depois ia ser um BO seu. Exatamente. Então não dava para criar as coisas separadas. Sim. Aí eu comecei a juntar o time de engenharia, o time de produto, a gente começou a criar rituais ali em conjunto para acelerar as iniciativas. Então foi um pouco essa da nossa jornada. Juntamos, assumi como diretor de engenharia, e aí era outro universo, porque eu era o mais novo das pessoas que eu liderava. Você tinha quantos anos? Você deu? 25. Caraca, que da hora. Pô, não, foi legal. Puta de uma trajetória, velho. Foi legal. E assim, como que você lidera um cara que tem 25 anos de carreira? Exato, eu só falar. Você 25 anos de vida, o cara 25 anos de dev.